Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 19 de maio de 2021, são 14 horas e 31 minutos na Alemanha. Este vídeo também será postado no novo canal Jetzt, nosso original positivo, e também no BitChute. Me encontrem por lá, divulguem minha mensagem, eu preciso fazer os canais crescerem. Mas, por favor, não misturem minha mensagem com canais de pessoas que promovem qualquer coisa do sistema que nos aprisione, que nos dê crenças, que nos dê grilhões para que todos continuem aqui dentro desse cativeiro. Essa postagem foi feita dia 15 de maio, no dia em que meu filho faria 43 anos. Eu fiz a postagem para algumas pessoas que estão adormecidas. Eu queria chamar a atenção delas. E as postagens têm que ser um pouco menos agressivas sobre o sistema. Vocês vão perceber. Demônios, monstros, ETs, quem são eles? A humanidade está em risco. Você e todos nós estamos em risco. Você sabia que não estamos sozinhos neste mundo? E que há outra espécie com traços humanos que está fazendo a substituição nossa através de nosso físico e mental? E aos poucos nós seremos substituídos por eles? Não sabia ainda? Eles não são monstros, nem ETs, nem espíritos e nem demônios como nos foram mostrados e dito. Vocês ainda não sabem que eles estão entre nós? Que eles nos manipulam para destruir nosso desenho, nossa real anatomia, nossa forma original, que se deitaram com nossas pessoas reais para poder trazer descendentes deles? Que não estamos sozinhos neste mundo. E que para camuflar a gente deles, eles nos manipularam no físico e no mental. Mais ou menos assim. Nós tivemos que ser manipulados para que eles pudessem transitar entre a gente sossegados, sem problemas, sem serem detectados. Eles possuem aparência humana, eles imitam todas as emoções humanas, alguns deles mais do que os outros. Eles possuem carcaça humana, mas não são humanos. Assim como as plantas, que parecem com as outras, mas não são as mesmas. Ou são outra espécie, ou são da família dessa planta, mas podem ser venenosas, perigosas para essa planta original ou para animais e humanos. Não é assim que a gente encontra muitas plantas parecidíssimas umas com as outras e temos que ter cuidado? Essas outras pessoas, elas não querem que muitos humanos saibam disso. Enganaram as nossas mentes com muitas crenças, fantasias, inverdades, medos, culpas, etc. Busquem pela net. Comecem a buscar mais informações, enquanto eles não deletam todos aqueles que trazem consigo, na genética, o desenho original da nossa espécie. Quando eu falo para vocês buscarem na internet, vocês não vão encontrar o que eu estou falando, vocês vão encontrar de outra maneira, que serão vídeos de pessoas que vão falar de invertido, de inversão física e tal, mas de outra maneira que a minha, certo? Mas vocês também vão cair nos meus vídeos, vão cair nas minhas postagens. Então, busquem mais pela net. E a partir do momento que vocês começarem a saber deles, vão conseguir perceber esta realidade que estão inseridos de outra maneira. Vocês já assistiram um vídeo meu que eu falei do arrebatamento que está na Bíblia, em livros sagrados? E eu disse, agora temos o arrebatamento atual. Eles estão levando a nossa gente. Talvez alguns estão sendo levados porque possuem esse código original nosso. Talvez estão sendo levados porque eles não querem que a pessoa acorde, como meu filho estava despertando e de repente foi puxado. Ele tem todos os códigos originais e ele estava despertando e, com certeza, por ser meu filho, acabaria tendo o mesmo destino meu. Agora ou no final da vida dele, ele iria alcançar isso. E ele ainda pode estar arrebatando outro de nós por outros motivos ainda que a gente não conhece.
Mas com certeza todos que estão indo, os originais de verdade, né, são nossa gente. Os falsos originais que eles colocam como artista morrendo, famosos morrendo, não fazem parte da nossa gente. Tempos atrás, quando eu comecei a falar das pessoas com essas aparências invertidas, né, uma menina me contactou e disse que os pais dela eram essas pessoas e ela estava preocupada em se ela também era. Mas na época eu tinha muito medo que as pessoas apontassem os dedos uma para as outras, né, e ficassem dizendo: você é uma inversão, né? Você é uma pessoa falsa, uma impostora, tal. Então eu fui bem cautelosa com isso, não dei muita atenção para ela. Mas aconteceu mais uma vez. Mais uma pessoa, inclusive aqui na Alemanha. E eu vou contar para vocês como que ela me achou aqui na Alemanha. Foi surpreendente. Na verdade, ela não me achou. Foi o acaso que fez ela perceber que eu estava falando sobre isso por causa de uma conversa minha no metrô com um amigo. Mas vamos voltar a este vídeo agora. Toda atenção aqui. Olha, mesmo que você tenha descendentes deles na sua família ou pessoas com traços deles, se você ainda tem emoções humanas, é sinal de que você ainda não foi toda contaminada, mesmo que você também tenha alguns traços. Perceba suas emoções, se são reais de verdade, se você se emociona de verdade, então não vai importar se eles conseguiram deturpar a sua genética, a sua anatomia. O ser humano não é aparência, é por isso que eles conseguiram nos enganar. O ser humano não pode ser só aparência, o ser humano tem que ter esse pacote todo de pulsões e reações que eles não têm, eles fingem, e fingem muito bem. A guerra genética à nossa espécie não acontece de agora. Os traços invertidos deles são os primeiros sinais. Mas eles possuem várias ramificações deles mesmos, por isso tem que conhecer mais sobre eles, o que fizeram para camuflar a presença deles fisicamente e como fizeram para camuflar as informações sobre eles, né? Até mesmo as revelações que chegaram deles, né, para nós. Como foi que eles mascararam usando certas denominações ao físico e atitude deles erroneamente? Por exemplo, eles colocar como se fosse uma coisa dos travestis, dos gays, sempre pegando algum grupo da massa para ser utilizado, para haver essa divisão entre nós, esse conflito e nunca a união de verdade. Então eles usaram muitos truques, muitos jeitos para mascarar até mesmo a informação que estava dizendo para a gente: olha, tá vendo, essas pessoas aqui são transformadas, ou qualquer coisa desse jeito que usava no passado. E eu parei muito logo de falar, porque eu percebi a cilada que a gente estava se a gente continuasse a falar essa palavra trane, né? Então, eles usaram vários nomes e fizeram as pessoas falarem esses nomes, e agora eles estão punindo quem fala, eles estão fazendo uma varredura no YouTube, tentando tirar todos os vídeos. Se vocês pegarem uns vídeos antigos meus sobre essas pessoas, vocês vão ver que eu falei que quando chegar a hora do Brasil, eles iam parar esses que estavam falando antes e iam colocar as pessoas deles. As pessoas certas deles para falar na hora certa sobre eles mesmos do jeito que eles querem. E é por isso que muitos estão sendo perseguidos. Vocês tenham bastante cuidado com esses vídeos, se vocês são das pessoas da massa, né? Então, se vocês são, seu canal vai crescer, você não vai ter sucesso, você vai ser barrado, não preciso falar muita coisa, vocês podem ver por mim mesmo. Eu comecei a falar deles em 2017, mais ou menos, ou um pouquinho antes, e uma delas, entrou na vida do meu filho. Se eu soubesse que ela tinha entrado na vida dele em 2017, eu já estaria mais cautelosa. Eu sempre quis me segurar para não apontar dedos para ninguém e ficar segura antes de falar, e eu ficava tentando dar uns toques pro meu filho devido ao físico da pessoa, mas não estava funcionando no início, sabe? Ao mesmo tempo, eu não via nenhum sentimento dela para com ele. Fiquei tão confusa, eu estava resolvendo problemas no Brasil e eu não quis me intrometer na vida dele. Foi um arrependimento assim, sabe? Poderia ter dado uma chance a ele de estar mais tempo aqui. Depois eu vou contar a vocês o sonho que eu tive com ele
esses dias atrás. E eu estou tentando ainda analisar se foi sonho ou se foi mensagem. Porque como eu estou passando essa fase emocional, eu tenho que ter muito cuidado com os sonhos que eu estou tendo para não interpretar erroneamente sonhos e mensagens. Na verdade, eu não dou muita importância aos sonhos, eu dou mais aos blocos de imagens, certo? Mas foi de sonho, então eu tenho que primeiro ficar segura antes de falar com vocês. Eu já comentei com um seguidor meu, Rogério, porque ele gosta muito de falar sobre sonhos e acabei comentando com ele, mas eu mesma disse, eu tenho que ainda pensar bastante sobre o que eu sonhei, do que meu filho estava falando do sonho, e ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de outras pessoas, de familiares, de pessoas que estão aqui. Então, mesmo que você tenha, sabe, esses traços deles, procura primeiro se você tem essas emoções fortes humanas, muita sensibilidade humana, então eles não conseguiram te contaminar completamente. Então, os traços invertidos deles são os primeiros sinais, não é? Eu acho que eles usaram primeiro as nossas pessoas e aos poucos eles foram colocando as pessoas deles nos lugares daqueles que eles usaram primeiro da nossa gente. E de vez em quando eles deixam outros da nossa gente, mas não que as nossas pessoas que estão no meio deles sendo manipuladas saibam que são seres humanos da massa reais, né? Porque eles vão ser usados assim como cobaia, usados como instrumento, ferramenta, eles não têm valor nenhum para eles. Se você quiser entender mais do que eu estou falando, você tem que assistir os meus vídeos sobre essas pessoas que eu estou proibida de subir no meu canal. Nesse ou em qualquer outro, eu estou proibida. Eles estão atrás de mim o tempo todo por causa disso. Alguns da massa, né, estão denunciando, estão ajudando eles. Uma coisa interessante que eu vi num vídeo que algum tempo atrás já tinha visto que essa pessoa, né, esse artista era um deles e tinha traços deles. E de repente apareceu um vídeo mostrando a pessoa normal, sabe? Vocês lembram que eu cheguei até a falar em alguns vídeos, alguns deles podem ser só de CGI, pode ser só pessoas virtuais, e aí eles podem mexer no corpo dessas pessoas o tanto que eles quiserem, não é? E eu acho que o CGI que eles nos apresentaram agora não chega nem perto do CGI, ou tem outro nome, que eles têm, que eles podem manipular aquilo virtual o quanto eles quiserem, talvez até colocar nos cenários que nós pisamos, né? Fiquem com a mente aberta para perceber as novidades que ele vai trazendo sobre o que ele quer, para conseguir os resultados que ele quer. Vocês já perceberam os artistas do nosso mundo, os poderosos, os que possuem controle de nosso mundo? Já perceberam todos que são famosos, que estão nos livros? Aqueles que fizeram todos apreciarem, sabe, aqueles personagens do sistema que todos apreciam, imitam, copiam, tomam como exemplo. Né? Passaram a tomar eles também como ídolos, como dignos de serem admirados, apreciados, né? E copiavam essas pessoas, imitam elas assim, orgulhosos, né? Em todos os segmentos de nossa sociedade, onde tem poder, controle, ordem, leis, cura, alimentação, filosofia, educação, religiões, medicina, etc, etc, etc. Eles estão e são eles que aparecem como aqueles que foram e são fontes. Então, eles estão como fontes de tudo que a gente precisa aqui no sistema, né? Eles estão como criadores, inventores, aqueles mais inteligentes, os que descobrem, estudam, mostram e ensinam, educam, curam ou adoecem, os futuristas, adivinhadores, os poderosos, os cheios de talentos, disso e daquilo. Não bajulem ninguém que aparece como famosos, esportistas, talentosos de todo jeito, bonito, né, com aquela beleza deles, que é para atrair a todos nós. Todos aqueles que estão debaixo de holofotes, ou aparecem em notícias, livros, revistas, ficam nos livros de história. Isso é muito importante para vocês perceberem. Todos que ficam nos livros de história, todo mundo, de toda a nação, de todas as culturas, tá? Da história da humanidade ou das personagens de todas as nações do passado, do futuro, não importa, gente, é tudo dele, é gente dele, ele não colocaria alguém nosso, nós não temos representantes originais lá com eles. Então, não traia a sua humanidade,
Busque mais informações sobre esses temas. Nós estamos nesse mundo escravizados porque todos foram colocados a dormir, a viver na ignorância de si mesmos, aceitando tudo que atribuímos talentos, inteligência, poder, sabedoria e donos de conhecimentos criados nesse mundo, né? Quando detectamos a eles seus truques, suas historinhas ou historinhas, suas tecnologias, eu tenho alguns vídeos sobre esse tema, tecnologia, robótica. Então, mesmo que nos pareçam práticas favoráveis e necessárias, elas não nos são benéficas de fato. E olha a anatomia antiga de nossa gente. Procurem livros antigos, bem antigos mesmo, não sei se ainda existe sebo. Talvez até o sebo já está contaminado com os novos livros deles, livros se fazendo de velhos livros. Aos poucos, eles estão redesenhando com os traços de inversões deles e todos estão achando que é normal. Mas as novas pessoas que estão nascendo, descendentes deles, ou eles mesmos, né, que estão aí como novas pessoas inseridas nas nossas vidas, vivendo conosco no dia a dia, a anatomia delas acusa um erro genético. Um erro propositado, não é? Esse erro não é da nossa natureza espontânea. A natureza antes eliminava a possibilidade de erros do mesmo jeito que a gente respira. Isso acontecia por ordem dessa natureza espontânea. Você respira sem você controlar, certo? Sobre a nossa natureza espontânea, vocês podem saber mais em vídeos antigos. Logo aqui também neste canal, Yeti, nosso original positivo. Por que inventaram doenças, hospitais, remédios, controle de natalidade, etc.? Eles convenceram médicos e pessoas da massa a aceitar que tudo isso vem da nossa natureza. Não é verdade. Não pertence à nossa natureza espontânea, mas sim à natureza manipulada que eles criaram e nos fizeram aceitar. Eles estão levando todos aqueles de nós que têm o desenho original genético da nossa humanidade. Esse ataque, essa guerra, não acontece há pouco tempo, mas agora temos a chance de vê-los. Nós podemos detectá-los. Os monstros, os nossos demônios reais, os nossos inimigos reais, não estão no mundo do invisível. Essa foi a grande jornada que eles fizeram para continuarem entre nós e não serem detidos. Eles estão entre nós e ainda deixaram pistas e dicas do que fazem com todos nós, porque estão garantidos que nossa gente não conseguirá acordar e detectar a eles. Há tempo suficiente do jogo passar a outro nível. Temos que nos unir, detectar a eles e voltar para nosso original natural. É quando você conseguir detectar, outros que não conseguirão vão pensar que você está louca ou louco e poderá se voltar contra você. Se detectar, não comente com outros que ainda não saíram do casulo de manipulação. Busque outros que já detectaram. Sabe o arrebatamento que estão fazendo? É de nossa gente com esse desenho original. Mas não pensem que artistas e famosos, poderosos, são parte de nossa gente. Não são. Pensem apenas nas pessoas que formam a massa. Procurem por mais informações. Vocês não estão sozinhos. Pode ser até que estejam beijando as mãos de nossos reais inimigos, protegendo e defendendo eles, porque desconhecem sobre eles. Talvez estão sofrendo de amor por eles. Talvez estão se sentindo rejeitados por alguns deles que entraram na vida de vocês. Talvez está sendo morto ou levado à morte, como aconteceu com meu filho, neste exato momento, por causa de algum deles. Estudem o crânio de nossa gente, estudem o corpo feminino e o corpo masculino. Já colocaram falsas informações em livros de escola, mas ainda há informações de como era o crânio e os corpos de nossa gente, antes deles acelerarem o processo de eliminação de nossa espécie. E em livros, filmes, séries e até livros antigos, eles deixaram pistas e dicas sobre isso, para testar nossa capacidade de união e percepção e até saber se poderíamos detê-los. Porque isso vai acontecer quando mais mentes de humanos originais decodificá-los, detectá-los e não aceitarem mais a manipulação física e mental.
Todos nós estamos escravizados neste cativeiro, sendo controlados por eles, e você começa a desestruturá-los quando já começa a sentir ímpeto de buscar mais sobre tudo isso. A TV, jornais, livros, filmes, internet e todo mundo de entretenimento, do mundo artístico e todos os esportistas são ferramentas usadas por eles para deixar todos nesse transe hipnótico. Mas não somente no mundo de entretenimento, em tudo que tenha poder, lembra do que eu falei? Então não bajulem artistas, eles são da família dos nossos controladores, mesmo que esses artistas nasceram na sua família e você acha que ele não é. Se ele se tornou famoso, ou se eles se tornaram famosos, se as massas passaram a conhecê-lo ou conhecê-los, adular, ser fã, admirar, bajular, idolatrar, etc., são deles. Eles são inseridos e depois resgatados. Pessoas da nossa gente, real humano, não têm esse direito que eles têm, não têm privilégios que eles têm. Então, se um artista ficou famoso e acaba sendo muito rico e tendo muitos privilégios, ele não pertence à nossa gente. Mas você tem que saber detectar o que é um rico de verdade. Não é apenas uma pessoa rica da massa, mas ricos e poderosos de verdade, famosos de verdade, bajulados de verdade, etc. Quer filmes que dão dicas sobre eles? Ou como nos controlam? Há muitos, mas uns 2 agora eu posso dar. O Show de Truman, que é o título do Brasil, e Truman Show, que é o título original. They Live, Eles Vivem, que é o título em português. Filme antigo que não está se referindo de verdade a ETs, como muitos pensam, mas sim que há os que estão entre nós e que nos controlam em todos os poderes, que são pessoas que não conseguimos enxergar, detectar. Podem ser pessoas que estão nos governos e em todos os lugares, não só no entretenimento. Há trocentos mil outros filmes, livros, séries, novelas, etc, etc. Abra os véus dessa falsa realidade, dessa prisão que estamos. Vai ajudar outros humanos que estão já detectando eles a continuarem a rasgar mais e mais esse véu negro que nos mantém nessa prisão, nessa cegueira. Junte-se a nós. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos bem. Cuidem da mente de vocês com muito amor. Jetzt die Wahrheit.